Olá, Skiller, tudo bem? Espero que você esteja bem. Se você estiver ok, e venha comigo. Se não estiver, dê uma pausa, respira, toma uma água, volta hoje, ou se não der, volta amanhã, tá tudo bem. Mas concentração, é importante vocês irem pegando aos poucos e não se cobrem tanto. Aos poucos a gente vai absorvendo todo o conteúdo. E faça sempre os resumos, beleza? Então vamos lá. Vamos agora falar um pouco sobre coleta e uso de informações. Bom, é importante falar para vocês sobre a nossa referência. Nós vamos utilizar sempre esse livro sobre a base da computação. Bom, sobre a introdução, a gente já conversou um pouquinho. Eu sou o instrutor de vocês nessa aula. E vamos lá. Sobre coleta e uso dessas informações. Existem pontos que é muito importante destacar sobre LGPD. Vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês coletam informações, seja via formulário, Google Forms, porque a gente precisa ter... Tem a lei de proteção dos dados e a gente precisa ter muito cuidado com o vazamento desses dados. Então não ache que você solicitou, por exemplo, um e-mail. A gente precisa criar uma política para que o usuário tenha acesso e ele diga se ele libera ou não para a gente o uso dessas informações. O que é uma coleta de informação? Uma coleta de informação é o seu nome, seu CPF, e-mail. Então a gente precisa discriminar o porquê eu vou, ou melhor, a gente precisa dizer a quem a gente está coletando o porquê e qual é o motivo da gente utilizar esses dados. Beleza? Então existem muitas maneiras de a gente coletar essas informações. Fazer uma entrevista, distribuir pesquisas, fazer observações. E um grande ponto que eu quero trazer para vocês é que existem formas da gente tornar isso mais eficiente, os computadores. Imaginem quando o censo do IBGE vai fazer uma entrevista na sua casa e ele vai te fazer perguntas. E essas perguntas, hoje eles já fazem utilizando um computador pequeno, de bordo, né? Que nós chamamos. Mas o ponto é, imagina antigamente onde eles precisavam fazer várias coletas dessas informações para gerar informações, dados, gráficos. E vocês vão saber um pouquinho mais sobre gráficos aqui no final dessa aula. Mas o computador ele é muito mais eficiente que um ser humano, certo? O computador ele realmente consegue resolver um volume de dados maior. Seja uma máquina menor, de menor potência, ainda assim ela é mais eficiente que um ser humano. O ser humano ele é muito mais inteligente. A máquina, apesar da inteligência artificial, gente, é importante vocês entenderem isso. A máquina não superou o ser humano, beleza? Em termos de inteligência, o ser humano ainda é muito mais inteligente. A capacidade do ser humano de mesclar experiências ainda é superior. As inteligências artificiais elas são muito focadas em uma habilidade e o ser humano é multidisciplinar. Beleza. Então os computadores são muito mais eficientes e isso é importante vocês entenderem. Quando a gente tem uma planilha com volume de dados, aí por exemplo o IBGE fez diversas, sei lá, 1000 entrevistas. Para a gente ficar um a um ali tentando colocar esses dados, isso seria absurdamente difícil. Hoje a gente consegue lidar com mil dados, é nada. É uma quantidade de dados, 1000 pessoas, né, na verdade. Então, não é nada. Então, take less time or effort. Requer menos tempo ou esforço. A eficiência é realmente isso. É algo que requer menos tempo e esforço, certo? Por exemplo, imagina um ser humano com 1000 dados de pessoas. Teríamos extremamente dificuldade, gente. Seria algo que demoraria muito tempo. Então, um exemplo, as urnas, a apuração das urnas, ela é extremamente rápida. Por exemplo, no Brasil, porque é feito através das urnas eletrônicas. Já o exemplo dos Estados Unidos demora alguns dias até eles terem os resultados. Beleza? Entrevistas é uma das formas de coletar essas informações. E isso é importante vocês entenderem porque a gente pode fazer perguntas para... Como o IBGE chega na sua casa, olá, tudo bem? Ele começa a te fazer pergunta e já agrega isso aos dados do computador, então isso já é enviado via internet. Eu não sei se é via internet, mas é a facilidade. Eles fazem a entrevista e muito mais rápido eles conseguem esses insumos. Mas é importante vocês entenderem que é sempre para um grupo menor de pessoas, esse tipo de abordagem. Na área de UX Design, a equipe de UX eles cuidam muito da parte da experiência do usuário. A experiência do usuário é como ele vai clicar, onde o botão tem que ficar. Porque, por exemplo, se eu estou com o celular aqui e a forma de eu scrollar, por exemplo, do Instagram é assim,
Se eu fizesse com 4 dedos, seria uma experiência ruim. Então eles pensam em tudo, gente. Isso é importante vocês saberem também. Existe uma profissão que é UX Design, ou UX Experience Design, User Experience, perdão, experiência do usuário. Então a gente consegue, eles conseguem, ele tem os estudos, existem muitas teorias, a gente pode depois passar sobre isso também, porque eu acho que é interessante vocês conhecerem, mas existem várias regras e leis que nós desenvolvemos, claro, que é o melhor, aonde que precisa estar um botão, qual a cor vai chamar mais atenção, por exemplo, o botão cancelar, para as pessoas não cancelarem as compras, vocês podem olhar, o botão nunca é um botão chamativo, eles sempre tentam apagar esse botão cancel, ou cancelar uma inscrição, cancelar um plano, sempre esse botão. Então isso é pensado, certo? Tudo é muito bem pensado, beleza? A pessoa... vamos falar sobre as entrevistas ainda. Uma desvantagem das entrevistas é que os dados das respostas não são facilmente computáveis. Isso significa que não pode usar uma fórmula matemática ou um algoritmo de computador para encontrar um padrão dos dados. Por exemplo, podemos encontrar uma mídia de uma página de respostas escritas, mas podemos encontrar a média de um grupo de números. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Imagina que a gente tem informações... por exemplo... Deixa eu usar um exemplo bom aqui para vocês entenderem. Imagina que a gente tem respostas diferentes, por exemplo. O que você gosta? Eu gosto de ir para praia. O outro gosta de... Se eu não coloco essa entrevista num quadrado, o que é um quadrado? Por exemplo, você só pode responder sim ou não. Você só pode responder praia ou sei lá, ou shopping. Você só pode responder... Se eu colocar eles dentro de uma caixa das respostas, primeiro, eu estou induzindo essa resposta. Então, os dados não vão ser tão fiéis. Isso já é uma desvantagem. Eu não consigo quantificar isso, porque se cada resposta é de uma forma, agora com o ChatGPT a gente consegue organizar e tentar quantificar. Eu vou explicar um pouquinho mais que a gente consegue transformar esses dados para a gente quantificar isso. Mas... o ponto é que a entrevista aberta, ela também é um problema. Então, a gente precisa de... A gente tem a entrevista que nós chamamos de aberta, que é dessa forma. O que você gosta de fazer? Aí a pessoa pode responder uma resposta muito aleatória que a gente não consegue categorizar. Um ponto importante que eu quero trazer para vocês, nós seres humanos categorizamos as coisas para facilitar exatamente o entendimento e o estudo das coisas. Hoje, isso pode ser um problema, no quesito social, no quesito de gênero, pode ser um problema para diversas formas, porque o ser humano tenta categorizar e às vezes as pessoas não se encaixam em certas categorias. E isso é discutível, beleza? Eu só vou tentar ir para um ramo diferente, sobre a categorização que nós fazemos. Tudo que vocês imaginam é categorizado. Nós tentamos categorizar para facilitar como que vamos entender, como que vamos estudar, como que vamos pensar. Então, as categorias fazem com que a gente facilite a análise desses dados, certo? Eu espero que tenha entendido, tenha explicado de uma maneira interessante a desvantagem de uma entrevista aberta, que esses dados não conseguem ser computáveis por isso. Pesquisas. Surveys. Vocês vão olhar bastante essa palavra. Então, é pesquisas. Por exemplo, existem formulários, então vocês sempre vão olhar, vai ver esse tipo de palavra, beleza? Então, uma pesquisa é uma lista de perguntas. As pesquisas podem ser preenchidas e enviadas digitalmente por um e-mail, sites ou outros tipos de programas. Ela também pode ser preenchida em um papel. As respostas a uma pesquisa podem nos fornecer informações gerais sobre um grande grupo de pessoas. E aí segue o mesmo ponto do que eu acabei de falar para vocês. A gente tem diversas pesquisas, sei lá, falando, a gente vai fazer uma pesquisa científica para compreender, sei lá, os ratos. Vamos então observar como os ratos, 1000 ratos, eles se comportam e a gente vai começar a responder essa pesquisa. E isso a gente pode depois transformar em dados também, beleza? Os computadores usam essas informações fornecidas das pesquisas para comparar eficientemente grande quantidade de dados. E aí a gente pode pegar uma população de ratos e começar a fazer comparações, questionamentos e hipóteses.
ideias, por exemplo, por que que o rato pula? Eu acho que o rato pula por isso. Então vamos testar, por exemplo, o rato pula porque as pernas dele são longas. Então vamos testar o rato em uma situação X. Não, então a perna longa não tem nada a ver. A gente vai descartando essas hipóteses, essas ideias, beleza? Então as pesquisas são ótimas porque podem enviá-las e as pessoas podem preenchê-las por conta própria. As pesquisas são usadas porque economizam tempo. Quando a gente lança um produto, um mínimo produto viável, quando a gente quer conhecer um cliente, a gente manda um formulário. Esse formulário pode ser algo que a gente já queira saber. Por exemplo, vocês receberam um formulário do Forms e isso é porque a gente precisa saber diversas informações de vocês. Então, isso ajuda a gente facilita a gente até obter dados de uma forma muito mais rápida e eficiente, certo? Então, isso pode ser online, pode ser físico, enfim, é algo bem tranquilo também de ser feito. Uma desvantagem desse tipo de abordagem de coleta de dados é que as pessoas podem não levar as pesquisas a sério, e elas não levam. Normalmente as pessoas respondem qualquer coisa, normalmente as pessoas... Eu recentemente, nessa data em que eu estou gravando, recentemente fiz uma pesquisa com os meus liderados sobre autoconhecimento e eles me responderam coisas simplesmente por responder. E depois eu fui conversar com eles, eles me disseram que não tinham respondido de uma forma tão genuína. Não todos, né? Mas e ficou claro que eles não estavam a fim de responder aquilo. Vou responder e já era. Só que isso é ruim porque a minha análise dos dados vai em contramão do que eu estou lendo, né? Porque se ele não se importou em ler e fazer, isso coloca em risco a minha análise final, certo? Outra desvantagem é que é difícil reunir essas informações muito detalhadas, porque as perguntas de acompanhamento não podem ser personalizadas. Entra no que eu falei para vocês. A gente, como não é uma caixa fechada com uma resposta sim, não, A, B, C, D, isso dificulta também a gente transformar isso em dados. Novamente, isso é possível, mas dificulta. E as perguntas abertas, aí isso é bem legal. As perguntas abertas permitem respostas mais detalhadas. Assim como nas respostas de entrevistas, os dados são mais difíceis de serem analisados por um computador. É como eu falei, uma resposta aberta é algo muito vago, porque a pessoa pode falar uma coisa ou outra e eu não consigo categorizar isso facilmente. Então, isso é negativo também. Perguntas de múltipla escolha são ótimas para identificar tendências e padrões. Cédulas de votação usam perguntas de múltipla escolha, onde os eleitores selecionam um candidato para cada posição. Isso facilita a análise para o computador. O candidato com mais votos vence. A desvantagem das perguntas de múltipla escolha é que as opções são limitadas às escolhas dadas, o que significa que não obtemos respostas detalhadas como nas perguntas abertas. Aí, gente, eu vou falar uma palavra, trade-off. Trade-off significa as vantagens e desvantagens. Então, vocês vão ouvir muito essa palavra trade-off. O trade-off é que as perguntas abertas, elas são difíceis por um lado, mas têm suas vantagens. As perguntas de múltipla escolha, elas são legais por um lado, mas têm suas desvantagens. Isso é algo que vocês precisam levar para a vida de vocês. Tudo. Linguagem de programação, ferramentas, a vida, o que vocês pensam, tudo tem seu lado positivo e negativo. Tudo. Então, na computação não é diferente. Então, quando você identifica algo, quando você vai fazer algo, vocês têm que pensar se aquilo vai ter mais vantagens do que desvantagens. Porque desvantagem sempre vai ter. Sempre levantem tudo que vocês vão fazer sobre vantagens e desvantagens. O que vale a pena, o que não vale. Eu quero solucionar o problema dessa forma, então as vantagens são essas? Ok, eu resolvo esse problema dessa forma. E as perguntas de múltipla escolha, espero que esteja bem claro para vocês. Perguntas de escala linear. Permite que os usuários classifiquem suas respostas. Por exemplo, provadores de sorvetes avaliam o quanto gostam de um novo sabor em uma escala de 1 a 5, onde 1 significa que não gostam e 5 significam que adoram. Isso é bem legal. A gente utiliza muito o NPS, o Net Score, que é uma fórmula. A gente vai ter aqui também muito conteúdo relacionado a isso para vocês lerem. Eu utilizo muito isso para colher feedback se a pessoa está gostando ou não. E a gente consegue tirar muitos insights sobre isso também. Então, isso, se um curso está legal, vocês sempre fazem um NPS. Vocês conseguem tirar muitos insumos das pessoas através disso. Porque é um número que você deixa
um valor, por exemplo, 1, 2 para péssimo e 3 neutro, a pessoa não gosta, e a gente consegue fazer um termômetro para a gente entender melhor como que as pessoas, por exemplo, quando no YouTube, o YouTube me dá muitos insumos, muitos dados. Então eu consigo ter uma métrica de qual vídeo que está performando melhor, qual vídeo foi legal, qual vídeo as pessoas gostaram. Quando eu vou fazer uma publicidade, eu consigo pegar facilmente o que mais gostaram, porque eu tenho essas métricas. Enfim, facilita bastante e é importante vocês entenderem que tudo na computação são métricas, são dados, são números. A gente olha demais para números, certo? Os computadores usam perguntas de múltipla escolha e perguntas de escala linear para comparar dados de maneira mais eficiente. Os computadores também podem usar os dados fornecidos para calcular e identificar tendências. Isso aqui é muito legal, gente, porque esse identificar tendências tem a ver com machine learning. Machine learning é a forma de a gente pegar um volume de dados muito grande e eu tenho o ETL também, e depois eu vou trazendo essas informações para vocês. Mas o machine learning é a gente pegar muitos dados e a gente conseguir tirar insights desses dados. Observações. Exigem observar as observações, ou observations, exige a observação de um evento e a gente fazer um registro disso. Então, lembra que eu falei que a gente olha esses dados e a gente precisa registrar, entender e analisar? É uma análise. Então, os dados coletados em eventos esportivos por meio de observações, por exemplo, pontos, faltas, penalidades, tempos e distância, são registrados para entender muito mais do que apenas quem venceu. Isso, hoje, o mundo esportivo, o futebol, por exemplo, eles calculam tudo. A performance do atleta, quanto que ele correu, quantos passes. Ele tem tantas métricas, gente, que na hora de um time jogar, eles analisam as métricas, a pessoa que vai jogar, o rival, ele vai analisar essas métricas para ele montar uma equipe que consiga destruir e jogar nas falhas do seu adversário. Então é muito importante vocês entenderem isso. Os dados hoje, em qualquer área, ele é extremamente importante. Os computadores podem fazer comparações e previsões com base em observações. As observações são extremamente legais, beleza? Uso dos dados. As primeiras máquinas de computadores foram feitas para calcular informações do censo. A população nos Estados Unidos estava ficando tão grande que o governo precisava de uma maneira de somar todos os dados da pesquisa. A máquina tabuladora de Euler-Ritz, não sei se é Euler-Ritz, foi usada para calcular os resultados da pesquisa, fornecendo informações úteis ao governo. Os computadores sempre foram usados para ajudar a dar sentido à grande quantidade de dados. Os computadores nada mais é do que a resolução de coisas reais, tá, gente? Sempre entenda isso. O computador, ele resolve o problema do mundo real. Por exemplo, se tem uma tarefa que por exemplo, a tarefa do McDonald's. A tarefa do McDonald's é um processo. Imagina que toda hora que entra um cliente, ele precisasse anotar um check dos itens que estão acabando. Isso seria horrível. Então a gente consegue, via computador, fazer isso facilmente. Se um hambúrguer sai, todos os itens vão acabando devido à quantidade daqueles itens. Então a gente consegue ter uma visibilidade sobre isso também. Censo. Uma contagem ou uma pesquisa oficial que coleta informações sobre uma população. Aí é o censo do IBGE, por exemplo, que faz ali quantas pessoas moram numa casa, o salário, enfim, esse tipo de coisa. Aqui já é um pouco de história, né? Um grande passo em direção aos computadores modernos. Esta máquina lia e resumia informações armazenadas em cartões perfurados. É importante vocês entenderem isso. A computação ela foi evoluindo e tem evoluído. Então antes era cartões perfurados para esses dados. Imagina que tinha uma folha, um exemplo, com furos. E esses furos, quando as pessoas faziam esses furos na hora de fazer a entrevista com a pessoa, o computador conseguia ler esses furos. Imagina você com uma caneta furando. E aí 2 furos significa 2, enfim. E assim a gente pode criar um cartão perfurado, entre aspas. Só para que vocês imaginem. Agora a gente vai falar sobre gráficos. Os charts e gráficos. Os charts e graphic. Os charts e os gráficos, graphics é gráficos, são maneiras de visualizar dados. Aplicações de computador usam diferentes tipos de gráficos para representar diferentes tipos de informação de forma clara. Gráficos são ferramentas que os cientistas de dados podem usar para visualizar informações a fim de analisá-las
tirar conclusões e comunicar informações. É muito importante vocês entenderem que gráfico vai fazer parte da vida de vocês o tempo todo. Eu vou depois explicar para vocês como faz gráfico no Google, na planilha do Google. Quero que vocês entendam e acho que é legal praticar, porque a gente olha métricas com Python, então a gente utiliza muito isso. No meu trabalho, atualmente, a gente tem um ETL, ele vai recebendo dados, por exemplo, um exemplo, né? Do YouTube, do Instagram. Ele entra com esses dados e a gente consegue extrair informações e gerar gráficos de análise. Por exemplo, a quantidade de gênero, as pessoas, a idade, de todas as redes sociais. É bem legal. Então a gente consegue extrair de uma forma interessante. Então o gráfico é Y e X. Então a gente consegue ter ali no gráfico de Y, certo? Y, deixa eu entrar aqui, Y, X. Então, em Y, a gente tem as vendas em milhão. Então, são 10 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, certo? Aí temos os anos, 2014, 2016, 2018, e são as vendas dos e-books. Então, é importante vocês entenderem que a gente consegue marcar um ponto ali, um X ali. Então, esse X vai aumentando ali as informações. É bem legal. Então, o ponto é que a gente tem aqui o Y e o X. Então, a gente consegue marcar os pontos. Em 10, a gente tem 2014. Em 20, a gente tem 2016. Então, vocês vão entender melhor. Eu acho que eu preciso desenvolver isso numa planilha para vocês entenderem de uma forma mais fácil de gerir. Mas fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar isso. Então, esse é o chamado gráfico de linha, certo? São gráficos usados para mostrar como algo muda ao longo do tempo. Por exemplo, uma empresa poderia usar um gráfico de linha para mostrar o crescimento nas vendas de seus e-books. Então, às vezes um líder pode, ou um chefe, ou uma equipe pode te solicitar informações sobre, sei lá, as vendas, ou, no nosso caso, quantidade de requisições de uma aplicação. Então, a gente consegue gerar esse tipo de gráfico mostrando essas informações. No nosso caso aqui é a venda de um e-book, né? E esse é o tipo de gráfico de linha. Nós temos o gráfico de barra também. São usados para comparar diferentes valores em uma categoria. Lembrem-se, categoria, a gente tenta categorizar tudo para ajuda a humanidade de alguma maneira a entender melhor como esses dados podem ser lidos, certo? Então a gente tenta categorizar, de uma maneira legal. A gente tenta categorizar, então isso é bem importante entender. Por exemplo, eles podem ser usados para comparar o número de pontos marcados por jogador, os pontos marcados por um jogador em um jogo de vôlei. Então o gráfico de barra segue o mesmo princípio de Y e X. Y e X. Isso é um pouco de geometria, mas vocês fiquem tranquilos, não se assustem, que isso vai dar certo. Eu vou explicar para vocês com uma planilha mesmo, beleza? Então, gráfico de pizza. São usados para mostrar a porcentagem de partes de um todo. Por exemplo, podem ser usados para mostrar uma popularidade diferente de donuts vendidos em uma padaria. E isso aqui é bem legal também, porque a gente consegue ter uma visão diferente. Então, cada gráfico a gente tem um tipo de visão, certo? Então, depende do que vocês querem. E isso é a vantagem e desvantagem. Isso é importante vocês entenderem. E é isso. Eu agradeço. Vamos fazer os exercícios. Espero que vocês tenham gostado. É bem breve, é algo bem simples. Aqui a gente vai deixar alguns outros conteúdos, mas eu vou também criar um vídeo sobre planilha. E eu acho que é interessante para vocês entenderem como esses dados são vistos na planilha e executados também. Depois a gente vai trabalhar isso também com Python. Eu quero trazer um pouco desse tipo de conteúdo para vocês. Mas vamos com calma, não se desesperem. Vamos ter mais conteúdo. Se vocês ficaram com dúvidas, deixa no comentário. E valeu! Façam os exercícios, hein? Estou observando vocês.